Horóscopo para o dia 18 de dezembro de 2020. Áries, talvez valha a pena nesta sexta-feira dar uma olhada nos seus valores para traçar objetivos, isto é, arrumar e aperfeiçoar o que pode ser melhor, e o que já está bom, expandir ainda mais. É possível que algumas dessas coisas mencionadas sejam seus sonhos, mas que nunca vão se tornar realidade se ainda os encarar como apenas sonhos. Procure verificar os caminhos que possibilitem para que se torne real. Às vezes as dificuldades estão somente na sua imaginação, pois há diversos meios que possam torná-los mais fáceis, e que desejam ser revelados, mas a visão pessimista pode fazer que veja apenas o paredão em sua frente, enquanto se procurasse olhar direito, veria que ao lado dele há nada protegendo, sendo possível contorná-lo. Por mais que seja grande, não precisa começar com algo à altura. Afinal, pessoas que conseguem caminhar com as próprias pernas não nasceram sabendo, mas, quando bebês, foram fazendo por onde, primeiro se arrastando, depois engatinhando, até que começaram a dar os primeiros passos firmes. Eles não consideram a tarefa de um dia conseguir andar e correr impossível, sendo persistentes até conseguirem. Touro, é possível que venha a sentir um desencontro entre vontades e obrigações, querendo desfrutar das coisas boas que sua sexta-feira venha a te oferecer, mas sabe que há coisas que deve fazer que são inadiáveis. Assim, bate a dúvida entre se entregar para as coisas legais e deixar as chatas para depois, ou se livrar logo das chatas para ter mais tempo de aproveitar seu dia. O problema desses dois pensamentos é que estão focados no fardo da obrigação, e antes que comece a fazer, ou só de lembrar, já começa a se sentir cansado, e mesmo que queira, nem conseguirá aproveitar direito o que considera bom. Talvez a única coisa que precise seja planejar seu dia, e você pode usar sua intuição para isso. Como diz o livro bíblico de Eclesiastes, em seu 3º capítulo, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Assim, você conseguirá definir prioridades, podendo inclusive intercalar, de modo que consiga ter um dia tranquilo, fazendo o que precisa ser feito sem muito desgaste, e aproveitando o que gostaria de aproveitar. Aliás, muitos dizem por aí que as pessoas que vivem melhor são aquelas que sabem administrar seu tempo. E isso é verdade. Gêmeos, será um dia excelente para resolver situações que sente que estão empacadas há um tempo, e pode vir a descobrir que tudo o que está acontecendo que as envolve torna o cenário favorável para isso. Bastará você ter um pouco de força de vontade para tentar solucionar de vez, e é possível que outras situações venham a ocorrer para facilitar sua vida, como se as ajudas que você precisa simplesmente se apresentassem a você assim que pense em pedir. Como sua sexta-feira estará bastante favorável, o ideal é que tenha um pouco mais de curiosidade, e olha que geminianos já são curiosos por natureza, e verifique a possibilidade de poder ir um pouco mais além. É provável que venha a se espantar positivamente com o que poderá acontecer. Câncer, é um dia em que será importante prestar atenção nos sinais, pois eles vão te ajudar bastante a chegar onde deseja ir, desde locais até respostas. São aquelas coisas, como as sincronicidades, que se fôssemos tentar aplicar o raciocínio lógico, dificilmente encontraríamos alguma correlação, mas simplesmente será possível sentir através de tais sinais do universo se está no caminho certo, a coisa certa a fazer, e se determinadas situações que vierem a ocorrer,
por mais que inicialmente desagradáveis, fazem parte do desdobramento para te levar ao melhor resultado possível. Afinal, acreditamos que os caminhos que definimos pela razão como os únicos para algo acontecer são os corretos, mas a espiritualidade age através dos caminhos mais fáceis, que muitas vezes vão contra qualquer lógica, bastando confiar e manter sua frequência vibracional elevada, de modo que permaneça no rumo certo. Portanto, tenha cuidado com julgamentos precipitados com as situações que poderão acontecer. Aqui vale aquelas situações em que tudo pode dar errado para que não consiga ir a determinado lugar, e assim sair amaldiçoando Deus e o mundo por isso, e depois venha a descobrir que algo muito sério ocorreu lá, e se tivesse conseguido ir, teria sido afetado. Muito pelo contrário, procure agradecer mesmo nestes momentos, pois será possível que alguma outra alternativa melhor se apresente a você. Ou melhor, a perceba. Isso porque mesmo que elas surjam, se estiver na ingratidão, poderá passar na frente de seus olhos, mas não conseguirá enxergar como bom. Leão, nesta sexta-feira, tudo tenderá para que você esteja num clima de sexta-feira. Quem diria? Assim, já querendo se desvencilhar do corre-corre da semana, já está por puxar seu freio de mão, sendo possível se encantar por apreciar qualquer forma de arte, na intenção de relaxar e já recuperar suas energias para a semana seguinte. Porém, mesmo que isso seja gostoso, seria importante se atentar que você pode ter algumas tarefas necessárias para serem cumpridas, pois quem precisa delas concluídas está pouco se importando com o dia da semana, e o fato de ignorar poderá te trazer efeitos não tão agradáveis. Nesse dilema, é melhor que siga a voz da sensatez e faça o que precisa ser feito. Dependendo de como for, sobrará até tempo para que consiga iniciar seu relaxamento de final de semana. Mas saberá entender que às vezes nem tudo é da maneira que gostaríamos, e que fazer um esforcinho a mais ajuda a trazer mais tranquilidade, trazendo aquela sensação de dever cumprido, sem ter que se entregar ao relaxamento, mas com a lembrança que não te largará de que terá de resolver assim que iniciar a próxima semana o que foi deixado sem fazer. Virgem, é possível que venha a se aborrecer com algumas situações por não terem saído da maneira que gostaria. Não é que não possa sentir tristeza, mas que deverá tomar cuidado para não passar muito tempo nela, caso contrário, poderá não ver excelentes chances que apenas poderão ser aproveitadas devido ao acontecido. E isso é o provável que aconteça. Há a possibilidade de que tais situações sejam a finalização de algo ao qual já conseguiu todos os aprendizados necessários, e não que deu errado. Apenas será uma maneira de sair de sua vida após ter cumprido a função. Deste modo, você está liberado para outras coisas, inclusive para trazer algum sonho seu à realidade. É possível que venha a pensar nisso como uma possibilidade após tal livramento, mesmo que não sinta isso. Contudo, é importante que não fique apenas na especulação, esperando que seu sonho realizado caia do céu em seu colo. Será preciso ação em direção ao objetivo, já começando com seu astral, ou colocando para cima, de maneira que não apenas tenha forças, mas que atraia tudo o que é necessário para atingir o ponto onde deseja chegar. Libra, algumas situações não estarão ao seu agrado, e por isso, tenderá a querer se recusar a enxergar a realidade, buscando se enfiar em todas as alternativas que encontrar para se iludir, se afastando cada vez mais do que precisa ser visto. No entanto,
De nada adianta o negacionismo, pois a única coisa que conseguirá fazer é deixar de ver, mas a realidade continuará lá, e você vai sentir que ela estará lá, para que seja aceita, por mais que relute. Sendo assim, procure tomar uma postura mais madura frente à vida. Por mais que não seja a perfeição da beleza, como a figura mitológica que possui o mesmo nome do astro regente de seu signo, Vênus, mas é o que terá. Lembrando que esse astro, que também rege Touro, não trata apenas de relacionamentos, assunto abordado por seu signo, mas também os valores do indivíduo. Existe um ditado do mundo esotérico que diz: você não é o que tem, mas tem o que é, e isso tem a ver com a vibração que cada pessoa emana, atraindo o equivalente. Portanto, seria mais interessante aceitar o que chegará a você como presente, aceitando a realidade, pois somente a partir daí você poderá fazer algo para mudar o que deseja, como transmutar sua vibração para que se torne mais agradável. Não é algo difícil de se fazer, bastando entender a essência do que quer negar e começar a vibrar o oposto. Porém, se querer fechar seus olhos e viver na ilha da fantasia, apenas vai aumentar de tamanho, e se não atrair mais coisas do tipo. Escorpião, poderá ter contato com algumas situações um pouco chatinhas em sua sexta-feira, mas conseguirá manter a calma necessária, através de proteção espiritual, para conseguir vencer tais obstáculos. Aliás, se prestar atenção, é possível que sua intuição esteja a funcionar e nem sequer dê conta com a facilidade de soluções que virão à sua cabeça. Porém, será exigido que não deixe se abater pela quantidade, desejando um dia mais tranquilo, pois o que precisar, terá. Pelo contrário, procure praticar a gratidão pelo fato de conseguir superar, no lugar de raiva pelas situações aparecerem. É claro que numa abordagem lógica, isso tudo surge apenas para torrar nossa paciência. Porém, se der uma olhada direito, perceberá que a cada uma que aparece, você está se tornando cada vez mais forte, pois apenas os desafios proporcionam isso. Sagitário, haja o que houver, você estará envolto de proteção espiritual para tudo o que desejar fazer, e eles farão de tudo para que consiga ter sucesso de maneira tranquila. Porém, vale lembrar aqui como a proteção espiritual funciona, atraindo os seres de luz, que podem ser chamados de anjos, mentores, gênios e vários outros, dependendo da cultura e da religião. Da mesma maneira que atraímos coisas, pessoas e situações de acordo com o nosso astral, o que vibramos, assim também acontece nossa conexão a esses seres elevados, sendo necessário que vibremos amor, paz e diversos outros sentimentos mais leves. Mesmo naqueles momentos de dificuldades, em que recebemos ajuda divina, isso só foi possível porque em algum nível, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, como dizia Jesus, fomos capazes de vibrar tal sentimento, e nos focamos apenas nele, ignorando os adversos. Daí a importância de estar bem, com o estado de espírito em frequência vibracional elevada. E das diversas vantagens possíveis com a ajuda dos seres do alto, está a intuição, nos ajudando a perceber além do que os olhos podem ver e do que os ouvidos podem ouvir. Voltando à leitura, é possível que se depare com algumas situações nesta sexta-feira em que sinta que o que é mostrado de alguma forma a você não representa a realidade. Você saberá que deverá confiar na sua intuição, mas a tentativa para que abrace a ilusória será árdua. Não importa o que tem, faça de tudo para manter seu astral em alta, assim como firme em sua posição,
e deixe que os seres de luz se encarreguem do resto, trazendo a verdadeira situação à tona, de modo que possa ser finalizada definitivamente a seu favor. Capricórnio, se encontrará com algumas situações em que poderá se sentir incapaz de realizar alguma ação, e por conta disso, escolher por fugir dela, por mais que saiba que essa bomba poderá uma hora explodir em seu colo. No entanto, nutre a ilusão de que algo poderá acontecer para que simplesmente deixe de existir. Mas será algo em que a possibilidade de acontecer é quase zero. Sendo assim, seria mais interessante que deixasse de lado o medo e a desconfiança e encarasse a realidade. É possível que você esteja aumentando o problema demais do que ele realmente é, e assim criando dificuldades inexistentes para si. Talvez nem seja necessário tanto esforço quanto tem aparentado até agora, e se tratar de resolver na situação em que estarão, mais fácil será e mais rápido se livrará. Aquário, poderá viver uma situação kármica não muito boa, mas serão resultados de suas ações passadas, talvez até de dias ou semanas. É possível que você não tenha agido de maneira tão legal com algumas pessoas, levando algum tipo de vantagem, e isso gerou uma confusão em que teve de se afastar delas. A questão é que poderá se encontrar em situações que necessitará da ajuda de tais pessoas, e assim veja a necessidade de pedir o perdão deles para que consiga o que deseja. A atitude do perdão é bonita e eleva, mas é preciso lembrar que, mesmo que vibracionalmente seja ruim para ambas as partes, atraindo situações ruins se optar por continuar em frequências baixas, os outros não são obrigados a te perdoar. Da mesma maneira que muitos acreditam, ou se iludem, tanto em religiões como em escolas iniciáticas, onde se espera ter mais conhecimento de como funcionam as leis universais, é que o ato de se perdoar basta, sem a necessidade de considerar a essência, ou seja, pedir perdão sem ter o arrependimento sincero. A vibração é baseada na intenção, e não no ato. Logo, isso também vale para você, sobre o real motivo de pedir que esqueçam tudo o que fez para gerar a desavença. O fato é que, independente se sua intenção for sincera ou não, terá um custo, que é a reparação imediata do que foi feito. Ou seja, de uma forma ou de outra, você perderá, mas apenas porque fez os outros perderem. Se reparar, vai perder essa vantagem obtida indevidamente, e se não reparar, não vai conseguir o que quer. Porém, isso não deve ser encarado como uma desgraça, mas como um aprendizado. Se lembre que o outro é apenas uma extensão nossa, e que quando fazemos o bem aos outros, logo estamos fazendo também a nós mesmos. No entanto, se prejudicamos os outros, é o mesmo que fazemos a nós. Pode demorar, mas a fatura sempre chega, da mesma maneira que as coisas boas que fazemos durante a vida, sempre chegando nos momentos em que mais precisamos. Peixes, talvez você sinta vontade de se isolar nesta sexta-feira, podendo ser porque algumas tarefas que deveria fazer não estão da maneira que gostaria, ou simplesmente porque não estará afim, pois não são tão divertidas assim. Mas talvez valha a pena dar uma refletida sobre o efeito prático de adiar suas ações. Se reparar bem, apenas estará por empurrar com a barriga, e uma hora terá de fazer. A diferença é que correrá o risco de procrastinar tanto que será obrigado a fazer na correria, porque estará em cima do prazo. Sendo assim, pense na possibilidade de já dar um fim logo a essas coisas, de modo que se livre de vez e possa dedicar mais tempo às coisas que gosta.
O lado positivo de não deixar para depois o que se pode fazer agora é que poderá fazer com mais calma, e dependendo do que for, mais livre. Ainda mais aqui no Brasil em que se deixa tudo para a última hora, sendo necessário enfrentar aglomerações e filas que podem ser evitadas fazendo tudo com antecedência. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.